Eu nunca imaginei que a próxima mensagem que eu receberia sobre o meu ex-namorado envolveria cobertura de buttercream e um bolo em formato de coração. Mas lá estava eu, parada no silêncio da minha cozinha, olhando para o celular, enquanto o cheiro de pão de ló de baunilha recém-assado se espalhava pelo ambiente. Meu coração parecia ter falhado uma batida. Talvez duas. Porque o nome na tela não era o dele, era o dela. E a pior parte, ela estava me pedindo para fazer um bolo para o aniversário de namoro deles. Então eu simplesmente fiquei ali por um instante, com o telefone na mão, me perguntando algo que, sinceramente, parecia ridículo e doloroso ao mesmo tempo. Como eu deveria me sentir ao fazer um bolo para o homem que partiu meu coração e para a mulher que ficou com o lugar que antes era meu? E o mais estranho de tudo era que ela não fazia ideia. Pelo menos eu achava que não fazia. Para dar contexto, eu tenho 25 anos e tenho um pequeno negócio de sobremesas. Faço principalmente bolos, doces, encomendas personalizadas, esse tipo de coisa. Tudo começou como um hobby paralelo, quando eu ainda estava na faculdade, fazendo bolos para amigas e postando fotos online. E, de algum jeito, aquilo foi crescendo até virar algo real. Hoje eu tenho uma clientela constante, um espaço pequeno de cozinha profissional e encomendas suficientes para me manter ocupada quase todos os dias. Não é nenhum império da confeitaria nem nada assim, mas é meu. E eu tenho orgulho disso. Assar sempre foi o único lugar onde a minha mente fica em paz. Quando a batedeira está ligada e o cheiro de açúcar com manteiga toma o ar, todo o resto tende a desaparecer. Exceto, aparentemente, quando a nova namorada do seu ex surge do nada nas suas mensagens. A mensagem em si era simples, educada, até amigável. Ela se apresentou e disse que tinha ouvido falar muito bem dos meus bolos. Perguntou se eu teria disponibilidade para fazer um bolo personalizado para uma comemoração de aniversário de namoro que aconteceria em breve. Nada de estranho nisso, exceto pelo nome. No segundo em que eu o vi, meu estômago afundou, porque eu sabia exatamente quem ela era. Não pessoalmente, mas eu sabia. Meu ex, vamos chamar de Daniel, foi alguém com quem eu namorei por quase 3 anos. Nós nos conhecemos quando eu tinha 21 anos e ele 27. Na época, tudo parecia tão sério, tão adulto. Ele tinha um emprego estável, falava sobre o futuro. E por muito tempo, eu achei que estávamos construindo algo real juntos. Olhando para trás agora, acho que aquele relacionamento provavelmente significava mais para mim do que significava para ele. Não que ele fosse cruel ou distante, só confortável. Daniel era o tipo de homem que atravessava a vida sem muita turbulência emocional. Ele não começava brigas, não dizia coisas dramáticas e raramente levantava a voz. Mas às vezes, aquela calma parecia distância, como se existisse um muro que eu nunca conseguia escalar por completo. Mesmo assim, durante aqueles 3 anos, ele era a minha pessoa. Ou pelo menos, eu achava que era. O término em si não foi explosivo. Não houve traição, não houve infidelidade, não houve uma cena dramática de gritos na chuva como nos filmes. Aconteceu numa noite silenciosa, na sala do apartamento dele. Eu lembro da luz da televisão refletindo na mesa de centro, enquanto ele estava sentado, esfregando as mãos uma na outra, como se estivesse tentando aquecê-las. Então, ele disse as palavras que mudaram tudo. Eu acho que a gente quer coisas diferentes. Na época, aquelas palavras pareceram vagas e confusas. Coisas diferentes como tempos diferentes, futuros diferentes, vidas diferentes. Eu tentei perguntar, mas Daniel sempre foi alguém que tinha dificuldade para colocar emoções em palavras.
Quanto mais eu fazia perguntas, mais quieto ele ficava. No fim, a conversa virou aquela conclusão triste e gentil de que nós simplesmente não éramos mais certos um para o outro. E, de algum jeito, aquilo doeu mais do que doeria se ele tivesse ficado bravo. Porque a raiva te dá algo contra que lutar, mas uma calma definitiva, isso não te deixa nada. Depois que terminamos, ainda mantivemos um contato solto por um tempo. Não de um jeito, vamos voltar, mas naquele espaço estranho de transição, onde nenhuma das duas pessoas conseguiu soltar completamente ainda. Às vezes eu mandava uma mensagem perguntando como estava o trabalho. Às vezes ele respondia com algo curto, mas simpático. Toda vez que meu celular acendia com o nome dele, meu coração saltava. E por muito tempo eu secretamente esperava que aquelas mensagens fossem, pouco a pouco, nos puxando de volta um para o outro. Mas isso nunca aconteceu. Com o tempo, as respostas ficaram mais lentas, mais curtas, menos frequentes. E um dia, eu percebi algo que parecia um soco no peito. Ele não ia voltar. Deixar ir aquele último pedacinho de esperança foi, honestamente, uma das partes mais difíceis de todo o término. É estranho como o luto funciona desse jeito. Você pode aceitar uma coisa de forma lógica, mas emocionalmente isso leva meses, às vezes anos, para realmente afundar. Ainda assim, a vida continuou. Minha confeitaria ficou mais movimentada. Eu conheci gente nova. Passei a focar em construir algo para mim, em vez de viver dentro do fantasma de um relacionamento que já tinha acabado. E aos poucos, a dor aguda foi virando algo mais silencioso, como uma cicatriz em vez de uma ferida aberta. Então, alguns meses atrás, um amigo em comum comentou casualmente durante o jantar em grupo: a propósito, o Daniel está saindo com alguém. Eu me lembro de sentir o estômago apertar por um segundo. Mas, surpreendentemente, eu não desmoronei. Havia uma mistura estranha de emoções. Um pouco de tristeza, um pouco de curiosidade, mas acima de tudo, aceitação. Já fazia quase um ano desde o término. É claro que ele estava namorando de novo. É assim que a vida funciona. Mesmo assim, mais tarde naquela noite, eu fiz algo que provavelmente não deveria ter feito. Fui olhar as redes sociais dele e lá estava ela, a mulher cujo nome agora tinha aparecido nas minhas mensagens hoje. Ela parecia confiante, bonita, um pouco mais velha do que eu. E nas fotos que os dois postavam juntos, Daniel parecia feliz, não apenas sorrindo, feliz. Eu me lembro de ficar olhando aquelas fotos por mais tempo do que deveria. Não porque eu estivesse com raiva, mas porque ver ele seguindo em frente fazia tudo parecer oficial, como se o capítulo final daquele relacionamento tivesse se fechado em silêncio. Depois disso, eu parei de orar. Parei de me perguntar. Passei a focar na minha própria vida. E foi justamente por isso que receber aquela mensagem hoje parecia tão surreal. Eu li de novo, depois de novo, e então coloquei o celular sobre o balcão como se ele pudesse explodir. A cozinha estava silenciosa, tirando o zumbido da geladeira. A luz do sol entrava pela janela e refletia na tigela de inox à minha frente. E tudo o que eu conseguia pensar era uma pergunta simples. De todas as confeitarias da região, por que a minha? O detalhe é que ela não mencionou Daniel em momento nenhum na mensagem. Ela simplesmente perguntou se eu poderia fazer um bolo para o aniversário de namoro deles. Mas eu sabia. Eu soube no instante em que vi o nome dela, o que significava que, provavelmente, ela não tinha percebido quem eu era. Ou talvez tivesse. E essa possibilidade fez meu estômago revirar de um jeito completamente diferente. Porque se ela soubesse, o
que aquilo significava. Era algum tipo de teste estranho? Uma coincidência? Ou alguma outra coisa completamente diferente? Eu andei pela cozinha por quase 20 minutos pensando nisso. Uma parte de mim se sentia estranhamente lisonjeada se ela tinha ouvido falar do meu trabalho e queria um dos meus bolos. Isso significava que as pessoas estavam comentando sobre a minha confeitaria. Significava que o negócio estava crescendo. Mas outra parte de mim se sentia inquieta, porque fazer um bolo para um aniversário de namoro normalmente é um momento feliz. Você escreve mensagens doces na cobertura. Você decora com corações e flores. Você ajuda a celebrar o amor. E dessa vez, aquele amor pertencia ao homem que um dia tinha-me prometido um futuro. Então eu estava ali, presa diante de uma decisão estranha. Eu mantinha tudo profissional e aceitava a encomenda? Ou recusava educadamente e protegia a minha paz? A mensagem ainda estava ali na minha caixa de entrada, não respondida, esperando. Honestamente, eu ainda não sabia qual era a resposta certa. Continuei olhando para a mensagem, como se eu esperasse tempo suficiente, ela fosse magicamente se reescrever. Não aconteceu. O nome dela ainda estava ali. O pedido ainda estava ali. E a tela do meu celular continuava brilhando suavemente sobre o balcão da cozinha, enquanto meu cérebro tentava desembaraçar emoções que eu nem tinha percebido que ainda estavam vivas dentro de mim. O mais estranho de tudo era que a mensagem em si era absolutamente normal, amigável, educada, profissional. Se tivesse vindo de literalmente qualquer outra pessoa, eu já teria respondido com as minhas perguntas de sempre sobre tamanho do bolo, preferências de sabor, ideias de decoração, horário de retirada e orçamento. Mas por ser ela, meu cérebro de repente transformou uma transação comercial simples numa crise psicológica completa. Peguei o celular de novo e reli a mensagem. Oi, meu nome é Olivia. Ouvi coisas incríveis sobre seus bolos e queria saber se você teria disponibilidade para fazer um personalizado para um aniversário de namoro na próxima semana. Olivia. Ver aquele nome mais uma vez fez meu peito apertar só um pouquinho. Era o mesmo nome que eu tinha visto nas redes sociais do Daniel meses antes. O mesmo sorriso. A mesma mulher ao lado dele nas fotos. E agora ela estava nas minhas mensagens, me pedindo ajuda para celebrar o relacionamento deles. A vida tem um senso de humor muito estranho às vezes. Coloquei o celular no balcão outra vez e massageei as têmporas. Tá bom, murmurei para mim mesma na cozinha vazia. Pensa como uma dona de negócio, porque logicamente era isso que isso deveria ser. Só negócios. Clientes vêm de todos os lugares. Pessoas encomendam bolos para aniversários, casamentos, formaturas, comemorações de namoro. O meu trabalho é assar algo bonito e delicioso. A vida pessoal delas não deveria importar. Só que importava mais do que eu queria admitir. Encostei no balcão e fiquei olhando pela janela da cozinha para a rua silenciosa lá fora. Um caminhão de entrega passou devagar e em algum ponto da rua um cachorro latiu. Tudo parecia tão normal. Enquanto isso, meu cérebro estava correndo por todos os ângulos possíveis daquela situação. E se ela soubesse quem eu era? E se Daniel tivesse falado de mim para ela? Não era como se o nosso relacionamento tivesse sido um segredinho insignificante. Nós namoramos por 3 anos. Eu conheci os amigos dele, os colegas de trabalho dele, até a irmã dele. Se a Olivia já estava há algum tempo na vida do Daniel, existia uma chance real de ela saber o meu nome. E se ela sabia o meu nome, então ela sabia exatamente de quem era a confeitaria para a qual estava mandando mensagem. Esse pensamento fez meu estômago virar, porque se isso fosse verdade,
A mensagem de repente parecia muito diferente. Era curiosidade? Ela queria me ver? Estava testando alguma coisa? Ou talvez eu só estivesse exagerando tudo? Essa também era uma possibilidade bem real. Afinal, a minha confeitaria tinha crescido bastante no último ano. Pessoas compartilhavam fotos online, marcavam minha página, recomendavam o meu perfil em grupos do bairro. Ela podia simplesmente ter procurado melhores bolos perto de mim e encontrado meu negócio. Sem significado oculto. Sem drama. Só uma cliente fazendo um pedido. Ainda assim, a coincidência parecia perfeita demais. Voltei até o balcão e destravei o celular outra vez. Meu polegar pairou sobre a tela enquanto eu abria o perfil dela. A conta era pública. A primeira coisa que eu notei foi o quanto ela parecia confiante nas fotos. O tipo de mulher que parece confortável na própria pele. Roupas bonitas, sorriso aberto, muitas fotos de viagem. E, claro, Daniela aparecia em várias delas. Havia uma foto dos dois sentados numa mesa ao ar livre de um restaurante, com taças erguidas num brinde. Outra em que eles estavam fazendo trilha em algum lugar com montanhas ao fundo. E depois uma foto que fez meu peito apertar um pouco. Eles estavam em pé, colados um no outro, com o braço dele sobre os ombros dela. Os dois sorrindo diretamente para a câmara. A legenda dizia apenas: quase um ano. Fiquei olhando para aquela foto por mais tempo do que deveria. Quase um ano. O que significava que eles provavelmente começaram a namorar poucos meses depois de Daniel e eu terminarmos. Senti uma pontadinha no peito com aquela constatação, mesmo sabendo que isso já não deveria importar. O tempo tem um jeito curioso de suavizar a dor, mas às vezes pequenos lembretes ainda escapam pelas rachaduras. Fechei o aplicativo e deixei o celular outra vez sobre o balcão. Então eu ri baixinho, sozinha. Sério? Falei em voz alta. Você está surtando por causa de um bolo. E, sinceramente, perceber isso ajudou um pouco. Porque quando você se afasta e olha a situação de fora, ela realmente era um pouco ridícula. Eu não estava sendo convidada para participar do jantar de aniversário deles. Eu não estava sendo convidada para assistir aos dois comemorando. Eu estava sendo convidada a assar alguma coisa. Algo que eu faço todos os dias. Mas a parte emocional do meu cérebro não estava pronta para largar aquilo tão facilmente. Porque confeitaria é algo pessoal para mim. Todo bolo que eu faço tem um propósito. O aniversário de alguém, o casamento de alguém, um grande marco na vida de alguém. E bolos de aniversário de namoro geralmente servem para celebrar histórias de amor. Histórias que continuam. Histórias que crescem. Histórias que dão certo. Enquanto isso, a minha com Daniel tinha terminado silenciosamente no sofá da sala dele, sem um final dramático, só terminada. Puxei uma cadeira e me sentei à pequena mesa no canto da cozinha. Meu notebook estava aberto ali, mostrando a lista de encomendas do dia seguinte. Bolo mousse de chocolate, bolo de morango com chantilly, um bolo de casamento de 3 andares que eu estava planejando havia semanas. O meu negócio tinha crescido tanto desde o término. Naquela época, eu ainda estava tentando me encontrar, equilibrando a confeitaria com um trabalho de meio período. Agora, a confeitaria era a minha vida em tempo integral. E um jeito estranho, o fim daquele relacionamento tinha me empurrado a focar ainda mais em construir algo só meu. Eu tinha despejado energia nesse lugar, nesses bolos, na criação de algo que pertencia inteiramente a mim. E agora o passado tinha acabado de voltar para as minhas mensagens, pedindo sobremesa. Suspirei e abri a conversa outra vez. Foi então que percebi uma coisa nova. Ela tinha enviado uma segunda mensagem. Meu estômago apertou quando eu abri. Desculpa incomodar de novo. Só queria confirmar se você viu minha mensagem.
Nosso jantar de aniversário é no próximo sábado e eu adoraria muito encomendar com você, se for possível. Próximo sábado. Isso significava que eu ainda tinha tempo para decidir. Mas agora, ela claramente estava esperando uma resposta. O que significava que ignorar seria pouco profissional. Esfreguei as mãos devagar, sentindo a familiar aspereza da pele ressecada pela farinha. Esse negócio tinha regras. Clientes mereciam respostas, mesmo quando a situação era desconfortável. Então, recongelei. Porque no momento em que meus dedos pairaram sobre o teclado, a pergunta voltou a me atingir. O que exatamente eu estaria aceitando se dissesse sim? Daniel reconheceria o bolo. Ele perceberia de onde veio. Olivia, ele ficaria desconfortável? Daria risada? Ele ao menos se importaria? E o pensamento que bateu mais forte de todos. E se ele não se importasse, nem um pouco? Essa possibilidade pareceu estranhamente mais pesada do que as outras. Porque se ele realmente não se importasse, significava que o nosso relacionamento inteiro tinha de fato se tornado nada além de um capítulo encerrado na vida dele. Enquanto isso, eu estava sentada na cozinha, debatendo filosofia emocional por causa de cobertura de bolo. Me inclinei para trás na cadeira e soltei o ar devagar. Então tentei imaginar uma coisa simples. E se esse pedido tivesse vindo de alguém chamada Juliana, ou literalmente qualquer outra pessoa no mundo, eu aceitaria sem hesitar. O que significava que o problema real não era a encomenda. O problema eram os sentimentos que ainda estavam mal resolvidos dentro de mim. E talvez, só talvez, a coisa mais saudável que eu pudesse fazer fosse tratar aquilo exatamente como eu tratava qualquer outra cliente, com profissionalismo, com respeito e com um bolo bom pra caramba. Mesmo assim, meus dedos ficaram pairando sobre o teclado por quase 1 minuto inteiro, antes de finalmente começarem a digitar. Oi, Olivia. Sim, eu vi sua mensagem. Parei ali. Porque assim que eu enviasse aquela resposta, a decisão estaria tomada e não haveria mais volta. Meu polegar ficou suspenso sobre o botão de enviar, enquanto meu coração batia devagar no peito. E eu não consegui evitar de me perguntar uma última coisa. Aquilo acabaria sendo apenas uma encomenda de bolo completamente normal. O momento de ciclo completo mais estranho de toda a minha vida. Meu polegar ficou sobre a tela por alguns segundos a mais do que deveria. Então, eu apertei enviar. Oi, Olivia. Sim, vi sua mensagem. Vou adorar ajudar com o bolo de aniversário de vocês. Você já tem algum sabor ou estilo em mente? A mensagem desapareceu da tela instantaneamente. E assim, a decisão estava tomada. Por um momento, eu só fiquei ali, sentada, olhando para o celular, sentindo uma mistura estranha de alívio e energia nervosa rodando no meu peito. Parecia, estranhamente, com arrancar um curativo. Dói por um segundo, mas também liberta de um jeito inesperado, porque a verdade era que evitar a situação teria significado deixar o passado ainda controlar a forma como eu vivia a minha vida. E eu não queria isso. Eu tinha trabalhado duro demais durante o último ano, reconstruindo a mim mesma, reconstruindo minha confiança e construindo esse negócio. Então, se fazer um bolo fosse suficiente para me abalar, talvez eu ainda tivesse algum crescimento pela frente. Alguns minutos depois, meu celular vibrou. Era a resposta dela. Muito obrigada. Eu agradeço de verdade. Estava pensando em algo simples, mas elegante. É para o nosso primeiro aniversário. Primeiro aniversário. Ler aquelas palavras trouxe de volta a mesma pontadinha no peito. Mas ela passou mais rápido dessa vez, porque agora parecia real. Não uma hipótese. Não uma foto em rede social. Só um fato. Digitei de volta rapidamente, entrando no meu ritmo normal de trabalho. Quais sabores vocês gostam? Posso-te mandar algumas sugestões?
A conversa fluiu de forma surpreendentemente tranquila depois disso. Pão de ló de baunilha com recheio de morango. Cobertura leve de chantilly. Decoração minimalista com pequenas flores de buttercream. Elegante, mas sem exagero. Sinceramente, parecia um bolo lindo. E, de forma estranha, quanto mais falávamos sobre detalhes de design, mais meu cérebro voltava para o modo confeiteira. Quando finalizamos a encomenda e combinamos a retirada para sábado à tarde, a tempestade emocional na minha cabeça já tinha se acalmado bastante. O trabalho tem esse jeito curioso de colocar a gente no chão de novo. Assim que os detalhes ficaram confirmados, ela fez o sinal pelo sistema online. Encomenda oficializada. Transação concluída. E assim, Olivia virou uma cliente, não a namorada do meu ex, não o símbolo do passado, só mais um nome na lista de pedidos. Pelo menos foi isso que eu disse a mim mesma. Mesmo assim, o resto da semana carregou uma tensão quieta por baixo da superfície. Toda vez que eu abria a minha agenda e via a anotação bolo de aniversário, Olivia, um pequeno lampejo de consciência atravessava minha mente. Mas não era a dor que eu esperava sentir. Na verdade, aos poucos começou a aparecer outra coisa. Encerramento. Porque quanto mais eu pensava nisso, mais percebia uma coisa importante. Esse bolo não era sobre Daniel. Não era sobre Olivia. Era sobre mim. Sobre o fato de que a menina que um dia ficou sentada no chão do apartamento chorando depois daquele término tinha se transformado em alguém capaz de tocar um negócio, lidar com situações desconfortáveis e seguir em frente, sem deixar o passado tirar seu equilíbrio. E essa percepção me deu um orgulho estranho, mas bom. O sábado de manhã chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei cedo, prendi o cabelo num coque bagunçado e comecei o bolo antes de o sol nascer por completo. A cozinha ficou com cheiro de baunilha e açúcar, enquanto o pão de ló assava no forno. Camadas douradas e macias, perfeitamente fofas. Deixei esfriar enquanto preparava o recheio de morango. Frutas frescas, um pouco de raspas de limão, doçura suficiente para equilibrar o creme. Normalmente, quando eu asso, minha cabeça viaja para pensamentos aleatórios. Mas naquele dia eu estava estranhamente focada. Cada etapa precisa, cada movimento calmo. Talvez porque, em algum lugar bem fundo, eu quisesse que aquele bolo ficasse perfeito. Não por Daniel, nem por Olivia, mas porque aquilo era o meu trabalho, meu ofício, minha reputação. Ao meio-dia, o bolo estava completamente montado. 3 camadas lisas, alinhadas com cuidado, cobertas com uma camada suave de chantilly. Eu adicionei flores delicadas de buttercream em um dos lados. Pequenas, elegantes, em tons claros de rosa e branco. Simples. Limpo. Bonito. Quando dei um passo para trás para olhar, senti aquela velha sensação de satisfação. Ele estava realmente lindo. Coloquei o bolo com cuidado dentro da caixa e escrevi o nome de retirada na etiqueta. Olivia. Retirava 16 horas. O resto da tarde passou devagar. Pedidos vieram e foram. Clientes passaram para buscar brigadeiros, fatias, doces e mini bolos. O ritmo normal da confeitaria seguiu como sempre, mas por volta das 15 horas e 50 minutos, meu estômago começou de novo com aquelas pequenas viradas nervosas, porque eu sabia que ela estava prestes a chegar. E, pela primeira vez na semana inteira, outro pensamento se insinuou na minha cabeça. E se Daniel viesse com ela? Eu nem tinha considerado essa possibilidade até aquele momento. E de repente, meu cérebro voltou a correr por cenários diferentes. E se ele entrasse? E se nossos olhos se encontrassem do outro lado do balcão? E se tudo ficasse desconfortável? Ou pior, e se não ficasse? O sininho acima da porta da confeitaria tocou.
Meu coração saltou. Mas era só uma cliente comum, buscando um bolo de café. 5 minutos depois, o sino tocou novamente. E dessa vez, era ela. Olivia entrou, olhando ao redor da loja com um sorriso tranquilo. Ela era exatamente como nas fotos. Alta, confiante, cabelos escuros caindo sobre um dos ombros. Ela se aproximou do balcão e sorriu para mim. Oi, eu sou a Olivia. Vim buscar o bolo de aniversário. Por um segundo, eu me perguntei se ela me reconhecia, mas a expressão dela era completamente natural, amigável, relaxada, sem nenhum sinal de tensão escondida. Então, eu sorri de volta. Claro, só um instante. Fui até a geladeira e trouxe a caixa do bolo com cuidado para o balcão. Quando abri para ela conferir a decoração, o rosto dela se iluminou. Nossa, ela disse baixinho. Que lindo! Aquela reação simples aqueceu alguma coisa dentro do meu peito. Obrigada, eu respondi. Ela se inclinou um pouco mais perto, admirando as pequenas flores de buttercream. É exatamente como eu imaginei. Então ela levantou os olhos para mim e acrescentou algo que me pegou desprevenida. Fico muito feliz que você tenha aceitado a encomenda. Algumas pessoas me recomendaram sua confeitaria, mas quando eu vi sua página, soube na hora que esse era o estilo que eu queria. Então era realmente só aquilo. Nenhum significado oculto, nenhuma intenção estranha. Só uma cliente encontrando uma confeitaria online. Ela fechou a caixa com cuidado e me entregou o restante do pagamento. Depois sorriu de novo. Meu namorado vai amar isso. Ali estava a confirmação final. Mas, estranhamente, ouvir aquilo não doeu. Não do jeito que um dia temi que doeria. Em vez disso, eu apenas assenti. Espero que vocês gostem muito. Ela me agradeceu mais uma vez, pegou a caixa com cuidado e caminhou até a porta. Pouco antes de sair, virou-se por um instante. Com certeza vou encomendar de novo. O sino tocou quando a porta se fechou atrás dela. E de repente, a confeitaria ficou silenciosa outra vez. Fiquei ali parada por um momento, olhando para a porta vazia, esperando alguma onda de tristeza, alguma reação emocional forte, mas nada veio. Em vez disso, o que eu senti foi algo muito mais simples. Paz. Porque o passado tinha acabado de atravessar a minha porta, comprar um bolo e ir embora. E o mundo não acabou. Meu coração não se partiu de novo. A vida simplesmente continuou. E isso me fez perceber algo importante. Superar alguém nem sempre acontece num único momento grandioso e dramático. Às vezes acontece em silêncio, em situações pequenas e inesperadas como essa. E, enquanto eu limpava o balcão e me preparava para atender a próxima cliente, me senti mais leve do que tinha me sentido em muito tempo. Ainda assim, continuo pensando em toda essa situação. Então, eu preciso perguntar: se você estivesse no meu lugar, teria aceitado a encomenda ou teria recusado? Me conta nos comentários. E, se você quiser ouvir mais histórias da minha vida e das situações estranhas que às vezes aparecem nela, não esquece de se inscrever.